República de Curitiba, no estado de Paraná, República Federativa de Brasil. Estamos hoje nesse programa com um entrevistado, um jovem profissional paranaense, o Rodolfo Zanin, que veio nos prestigiar nesse programa, que é nosso quinto programa dessa série, que todas as quintas-feiras, às 19 horas, iniciamos pontualmente. Rodolfo, muito obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar a participação nessa entrevista. E queríamos contar que nos conte um pouco sobre você, Rodolfo. Boa noite a todos, boa noite, Santiago, boa noite a todos os teus ouvintes. Inicialmente quero agradecer o convite para eu vir aqui ao teu programa Paraná Internacional, que traz assuntos muito importantes aí, não só para a nossa República de Curitiba, mas também para todo o Brasil. E é um prazer estar aqui, Santiago. Que nem você falou, eu sou um jovem, me considero ainda no começo da minha carreira, tenho 38 anos, atualmente sou chefe de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba. Recentemente assumi também o departamento do cerimonial da Prefeitura, então sou chefe de Relações Internacionais e Cerimonial. E já estou no meu 9º ano à frente da área internacional da Prefeitura da nossa cidade, capital do Paraná. E tenho uma história muito ligada com o plano internacional. Morei quase 7 anos fora do Brasil. Onde? Olha, eu acho que eu poderia dizer que a mochila era minha casa quando eu morei na Europa. Estava sempre na estrada, no trecho. Morei em Barcelona inicialmente, fui para lá, vendi meu carro aqui no Brasil, terminei a minha faculdade, vendi meu carro e peguei o dinheiro e fui morar em Barcelona. Formou em quê? Aqui eu sou formado em comunicação social, então eu venho da escola da comunicação. Meu pai era um jornalista que você conheceu muito bem. Grande pessoa. E segui aí os passos dele na área da comunicação. Depois fui fazer esse período sabático. Fiquei em Barcelona um tempo, depois fui para a Inglaterra, morei em Londres, em Manchester. Fiz mais uma especialização também na área de mídias digitais, em Manchester. Já em que ano estamos falando isso? Se a gente está falando de 2003, 2005? Não, esse aí vai ser 2011. Já era um pouquinho mais crescidinho já. E daí depois morei na Itália também, tenho família na Itália, lá na região de Parma, aquela região maravilhosa da Itália, onde vem a história da gastronomia italiana, passa por ali. E depois voltei para a Inglaterra e fui para a Holanda e fiz um mestrado em políticas públicas na Holanda, um mestrado na Universidade da ONU, das Nações Unidas. Um período de muito aprendizado. Convivi com gente de todo mundo, tenho grandes amigos aí em todos os continentes do mundo. Só na minha sala tinham 37 nacionalidades, para você ter uma ideia. Senhora. Então era gente desde o Burundi na África, passando por Japão, Austrália. Era um caldeirão multicultural aquela sala de aula e era muito prazeroso conviver nesse ambiente. Isso te deu uma bagagem muito boa, não, Rodolfo? A verdade com certeza. A gente ter esse contato com gente de todas as partes do mundo abre a nossa cabeça, né? É um caminho sem volta, então a gente consegue observar aí o mundo de uma maneira mais ampla. E fiz a minha especialização em governança e integração regional. Na época ainda que integração regional era algo em alta, né, no plano internacional, era uma tendência, né, até aqui com o Mercosul, a União Europeia. O mundo vivia um momento diferente, onde haviam cada vez mais mecanismos de integração regional. Aqui na América Latina tinha o Unasul, né? O Mercosul também estava bem forte, e outros mecanismos na União Europeia, na África. E depois fiquei até 2016 na Holanda. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar para um programa da ONU aqui chamado Programa Cidades, do Pacto Global da ONU, já com um foco em desenvolvimento urbano, em políticas públicas a nível local, a municípios.
e estava trabalhando para esse programa que estava fazendo uma parceria com a Copel. E em uma das reuniões, tinha vindo para Curitiba a diretora do programa, que ficava em Melbourne, na Austrália, e eu fiz uma reunião então com o então prefeito eleito, o Rafael Greca. Isso foi em finalzinho de novembro de 2016, e eu tinha uma amizade com o Rafael, tinha já um relacionamento profissional com ele bastante próximo. E com a mulher dele, não? E também com a dona Margarita, exatamente, que era uma mulher espetacular. Margarita, fantástica, mulher assim, com uma cultura, com uma visão estratégica. Internacionalista era. Internacionalista, exatamente. Falava inglês fluente, italiano. E ela, então, me puxou, né, para perto deles. E o prefeito, então, me fez um convite. E eu, então, decidi aceitar o convite e liderar a área de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba. E foi uma experiência incrível. Isso a partir de final de 2016 para cá, desde então eu estou focado bastante em Curitiba, em promover a nossa capital para o plano internacional, mas sempre buscando também expandir horizontes. Comecei a dar aula, a lecionar também, que é uma coisa que é muito prazeroso para mim. Eu gosto muito de dar aula. Você está dando aula agora? Estou dando aula, continuo como professor convidado da PUC. Hoje eu dou aula em cursos de pós-graduação, em cursos de negócios internacionais, cidades inteligentes, sempre trazendo essa perspectiva internacional para as políticas públicas. E também dou aula no Instituto de Administração Pública da Prefeitura, que é a nossa escola de governo, né, o IMAP, onde passam os profissionais da Prefeitura. Hoje a gente tem mais de 35 mil servidores que buscam especialização, progressão de carreira e uma profissionalização. E eu estou dando aula lá também para falar um pouco de relações internacionais. E é um tema muito interessante porque as pessoas estão se interessando cada vez mais, né, Santiago, por relações internacionais, por assuntos internacionais. Eu acho que a gente está finalmente rompendo uma barreira no Brasil, que é a barreira que sempre separou o Brasil do resto do mundo, né? As pessoas hoje parece que estão um pouco mais antenadas com aquilo que acontece fora da nossa fronteira nacional. Isso está trazendo bastante oportunidade, novas perspectivas, mas está mudando muito rápido, né? O mundo está se transformando com uma velocidade assustadora. Novas tecnologias, acontecimentos geopolíticos, que você também é mestre aí e tem uma visão muito ampla disso. Sabe que o mundo hoje cada vez está mais integrado, e não só os servidores da prefeitura, como os alunos da PUC e o público em geral, realmente está entendendo a importância de se olhar para fora do Brasil, né? Porque não era assim antigamente. Antigamente era muito difícil, não, Rodolfo? Era só uma elite que estudava direito internacional ou relações internacionais. Mas me conta um pouco como foi trabalhar com Rafael Greca. Foi uma escola, né? Uma grande escola. O Rafael é fora de série, uma pessoa com uma capacidade intelectual privilegiada, única, uma bagagem, uma cultura e uma experiência muito grande, né? O Rafael realmente, acho que ele tem uma cabeça iluminada e um coração iluminado também. Eu acho que Deus, quando trouxe ele para o mundo, falou: olha, Rafael, você vai fazer grandes coisas aqui pela nossa cidade, por Curitiba e pelo Brasil. E aprendi muito com ele, né? A própria esposa dele, a dona Margarita, que infelizmente faleceu no ano passado, sempre teve um olhar especial pelas relações internacionais, né? Ela vinha de uma família de escola de diplomatas. O primo dela, o grande embaixador Bernardo Pericaz, foi embaixador do Brasil em Cuba. Depois foi... Pericaz era parente da... Pericaz era primo da dona Margarita. Olha, não sabia. E foi um grande nome também. Então a dona Margarita sempre deu a devida atenção para o plano internacional na prefeitura, e o Rafael entendia isso muito bem e deu muito certo, né? O Rafael realmente conseguiu consolidar uma liderança de Curitiba e uma liderança dele realmente como autoridade internacional muito grande. Fruto disso são os prêmios que Curitiba ganhou, né, durante a gestão, e continua colhendo esses frutos, né? Prefeitos de toda a região da América Latina conhecem o Rafael,
vieram visitar ele, né? Então, trabalhar com ele foi uma grande escola, muito aprendizado, e sou muito grato ao prefeito Rafael Greca pela oportunidade que ele me deu, ele e a dona Margarita, e agora o prefeito Eduardo Pimentel decidiu dar continuidade no Jovem trabalho. liderança também. Jovem liderança. Ele tem uma visão internacional também bem clara, ele gosta da área internacional, ele aposta pela área internacional? Gosta da área internacional, dá muita liberdade para a gente propor, trabalhar, ele sabe da importância, ele morou no exterior, né? Fez intercâmbio na Nova Zelândia, fez a Aliança Francesa aqui em Curitiba, muito educado, muito capacitado, o Eduardo, e ele felizmente está dando prosseguimento a esse trabalho de abertura internacional da nossa cidade. Hoje mesmo teve aí com prefeitos da Argentina, recebeu uma delegação importante que está vindo visitar Curitiba para conhecer o planejamento urbano. Então o Eduardo felizmente sabe a importância que é preciso para posicionar Curitiba no resto do mundo, né? Então, e o Eduardo aprendeu muito com o Rafael também, né? E está dando continuidade a esse trabalho. Então, sou muito grato. Ele me deu esse desafio adicional aí, que é liderar a área do cerimonial e protocolo da prefeitura. É uma área bastante sensível, delicada. E ele, enfim, acompanhou um pouco do meu trabalho aí nos últimos 8 anos com o Rafael, e decidiu me dar essa responsabilidade. Eu aceitei o desafio e agora estou dando prosseguimento ao trabalho que a gente iniciou lá em 2017. Essa área que você cuida na área de relações internacionais, o que faz concretamente, para o nosso ouvinte poder entender? O que faz uma área de relações internacionais de uma prefeitura no dia a dia, concretamente? Quais são as atribuições, as funções, enfim? Muita coisa, né? Teria que vir aqui várias vezes para poder contar tudo aquilo que a gente tem feito, e a área de relações internacionais é uma área bastante ativa e cada vez mais importante. E a internacionalização pode se dar de diversas maneiras em termos práticos, né? Acho que a principal delas, mais fácil para o ouvinte entender, é a área da cooperação técnica, né? Então, por exemplo, nós temos em Curitiba o IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, que faz uma série de iniciativas em cooperação com parceiros internacionais, né? Técnicos internacionais de cidades, agências de desenvolvimento, bancos de financiamento, vêm para Curitiba para capacitar e desenvolver a melhoria da qualidade de vida na cidade. Basicamente, o IPUC aprende e ensina com diversos parceiros internacionais para melhorar a qualidade do serviço público aqui de Curitiba. Vou te dar um exemplo. Ano passado, o prefeito, na época era vice-prefeito Eduardo Pimentel, foi convidado pelo governo da França para fazer uma visita de uma semana na França para conhecer. Eu me lembro, você foi com ele. Eu acabei acompanhando parte dessa missão, e ele voltou de lá com uma série de iniciativas já concretas para poder trazer de melhoria para a população de Curitiba. Uma delas, uma grande discussão que foi feita com o setor público e privado da França para poder trazer a experiência de Paris no enfrentamento às mudanças climáticas. Então, isso é uma coisa que é preciso integrar a nossa cidade com aquilo que acontece no resto do mundo, né? O tema de clima, por exemplo, é um desafio em Curitiba, mas é um desafio em Paris, é um desafio em Nova York, é um desafio em Tóquio, todo mundo. Então, as cidades podem colaborar, podem cooperar para poder, por exemplo, trocar a base de dados, fazer um intercâmbio de boas práticas, para enfrentar juntas os desafios das grandes cidades do mundo. Então, esse desenvolvimento e capacitação técnica com os servidores da prefeitura, a gente realiza diretamente pelo Departamento de Relações Internacionais. Isso resulta numa qualidade melhor no serviço que é entregue para o cidadão. Então, é menos enchente, porque a gente está aprendendo com Paris como é que eles lidam, por exemplo, com canais pluviais, o conceito, por exemplo, de cidade esponja, né, com áreas para filtragem da água,
melhoria da qualidade dos rios, né? E você também comentou comigo um tempo atrás o conceito de cidades de 15 minutos, né? Que eu sei que você gosta bastante. É um conceito que a gente está trazendo aqui para Curitiba para poder dar mais fluidez, por exemplo, para o trânsito da nossa cidade. A gente aprende com outras cidades aquilo que elas estão fazendo de bom e a gente tenta trazer aqui para Curitiba, né? Você falava do IPUC. O IPUC, então, vem uma delegação do exterior e vocês articulam a relação do IPUC com as diferentes delegações que podem vir. Mas, além do IPUC, tem outras instituições que participam desses intercâmbios? Tem várias. Por exemplo, hoje mesmo, esses prefeitos que vieram da Argentina visitaram a Secretaria de Defesa e Trânsito da cidade para falar sobre, por exemplo, esse conceito que está sendo debatido, que é o aumento das prerrogativas das guardas municipais, por exemplo. Né? Eles ficaram interessados, por exemplo, nesse conceito de uma participação maior das guardas municipais no garantimento da segurança pública no Brasil, né? Passou uma lei no Congresso agora que permitiu mais poderes para a Polícia Municipal. Por exemplo, esses prefeitos vieram conversar com o secretário da Defesa para tentar entender como que eles podem tentar levar isso para lá. Atração de recurso internacional é outro tema bastante importante quando se fala de relações internacionais para as cidades. Hoje, Curitiba tem uma série de financiamentos com bancos do exterior, com parceiros internacionais, que trazem recursos para a nossa cidade, né? Por exemplo, está sendo discutido já há algum tempo com a Agência Francesa de Desenvolvimento, continuando na França, né? Poderia falar de outros países parceiros, mas a França está investindo muito, principalmente no enfrentamento às mudanças climáticas, na criação de bairros cada vez mais sustentáveis e alinhados com a nova realidade climática global. Caximba, o bairro do Caximba. O bairro do Caximba, por exemplo, né? A FD entrou com um grande financiamento para reduzir o risco daquelas populações que moram lá na beira do rio Belém, ali na pontinha, quase já limite com Araucária. Então a gente recebeu dinheiro da FD para poder melhorar a vida daquelas pessoas, que era uma região onde alagava muito, tinha muito problema com enchentes e cheias, que é um problema grave aqui em Curitiba, né? Até pela característica geográfica da cidade. Porque está cheio de rios. Está cheio de rios, exato. E com esse clima cada vez mais instável, se nós não cuidarmos, vai ter mais enchentes, né? E as previsões aí, por exemplo, de redes de cidades, né? Curitiba faz parte da rede C40, que fornece conhecimento técnico para nós embasarmos as nossas políticas públicas. Então nós recebemos, através de uma cooperação internacional, conhecimento através de um estudo que disse que em Curitiba um dos principais efeitos das mudanças climáticas vai ser alagamentos e cheias. Por quê? Porque estão previstas chuvas cada vez mais concentradas em curtos períodos de tempo, né? E nós então passamos a estabelecer as medidas de adaptação a essa realidade com base em conhecimentos que são gerados por parceiros internacionais, né? Isso significa que a gente passou a fazer, por exemplo, a ampliação do leito do rio para poder comportar toda a chuva que vem fruto dessas mudanças climáticas. Passamos a trabalhar, que nem eu disse, com essa questão, esse conceito da cidade esponja, para ter uma maior absorção da terra, da água que cai da chuva. Então a gente aprende muito com o que as outras cidades estão fazendo. Não dá mais para a gente pensar isoladamente. Não dá mais para a gente pensar em Curitiba como uma cidade desconectada da realidade global. Porque o mundo é interconectado cada vez mais. O que acontece no Japão, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China, vai refletir diretamente aqui em Curitiba, né? Seja através das tecnologias, da integração do sistema financeiro, da atração de investimentos internacionais ou questões como, por exemplo, o clima, né? A questão dos fluxos de migração, por exemplo, né? As decisões que são tomadas lá em Washington acabam refletindo diretamente aqui em Curitiba, né? Recebendo aí, por exemplo, um grande fluxo de populações migrantes, populações que estão buscando Curitiba cada vez mais para poder trabalhar, crescer. E a gente tem que se adaptar a essa realidade, né? Então, o Departamento de Relações Internacionais
está ali para ajudar o prefeito a tomar as melhores decisões com base num mundo bastante complexo, caótico que a gente está vivendo. Além da... Você falava do exemplo do IPUC, falava do exemplo da Secretaria que alberga a Guarda Municipal, mas vocês também têm aqui em Curitiba, nós fizemos uma missão o ano passado com o Uruguai, e o pessoal ficou muito bem impressionado com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Urbis, não? Claro, claro. O transporte público hoje de Curitiba continua sendo um dos principais cartões de visita de Curitiba no exterior, né? Aqui a gente teve a grande escola do Jaime Lerner, que criou aqui o Bus Rapid Transit do sistema BRT, que é esse sistema das vias exclusivas dos ônibus, que hoje está em mais de 250 cidades do mundo, né? Começou aqui em Curitiba, depois foi para Medellín, Bogotá, e depois se espalhou. Hoje está na Arábia Saudita, na Austrália, nos Estados Unidos. É uma solução que foi criada aqui em Curitiba, né? E o meio ambiente também. Curitiba foi a primeira capital do Brasil a fazer coleta seletiva do lixo em grande escala, né? São Paulo começou a fazer isso, mas numa escala muito menor. Na época, a prefeita era a Luísa Erundina, que conseguiu fazer isso num bairro lá de São Paulo, mas Curitiba fez isso em grande escala com o prefeito Jaime Lerner, depois o Rafael Greca deu continuidade. Então o meio ambiente continua sendo também um dos principais cartões de visita da cidade. E agora a gente está tentando trabalhar uma nova ideia, um novo conceito de cidades, de inovação urbana, que é o conceito da Smart City, o conceito das cidades inteligentes, né? Curitiba inovou muito no passado, mas é preciso se atualizar, né? O bonde da história passa rápido e a gente tem que se adaptar às mudanças que estão acontecendo, né? Tanto a nível de política pública quanto ao uso da tecnologia para beneficiar o cidadão, né? Então, várias políticas públicas, várias iniciativas que a prefeitura tem adotado são pautadas em ações que são adotadas no mundo inteiro. Então a gente não precisa implementar aqui uma ideia de maneira completamente nova e crua. A gente pode tentar adaptar para a nossa realidade alguma coisa que já foi feita nos Estados Unidos, na Europa, e tentar traduzir isso e adaptar isso melhor para o contexto de Curitiba, né? E o meio ambiente, que nem você falou, também é uma área muito importante. O Curitiba tem irmandade com várias cidades, não tem? Quais que você destacaria? Hoje temos irmandade com 16 cidades. 16 cidades. 16 cidades. Algumas cidades... algumas mais ativas que outras, seguramente, não? Isso, algumas mais ativas que outras. Temos um excelente relacionamento, por exemplo, com a nossa cidade irmã no Japão. Japão, imaginava. Que é a cidade de Himeji, né? Nós, agora, no último ano, celebramos os 40 anos de irmandade com Himeji. Olhei. Tivemos uma comitiva grande de Himeji que veio para Curitiba, com o prefeito de Himeji, uma ampla comitiva, porque nós temos aqui em Curitiba uma identidade e uma presença japonesa muito forte, né? E o Japão sabe muito bem trabalhar isso. Tem um consulado japonês aqui em Curitiba, muito ativo, muito importante. Não é honorário, é um consulado oficial, né? Um consulado oficial, exatamente. É o consulado hoje que tem uma estrutura muito robusta para poder desenvolver essas ações, né? E o Japão entendeu muito bem a importância do Brasil no contexto internacional, no cenário global, e entendeu que um dos grandes ativos do Japão é também a sua comunidade Nikkei, a comunidade japonesa que mora fora do Japão, né? E eles estimularam isso muito ao longo dos anos e continuam trabalhando em parceria com Curitiba. Nós tivemos já, através da JAICA, que é a Agência de Cooperação, uma parceria muito boa, por exemplo, para trabalhar, por exemplo, como Curitiba pode ter o seu envelhecimento populacional com qualidade, né? Então, um tema muito importante que eles já têm experiência no Japão. Uma equipe de Curitiba foi para lá, foi para Himeji, a nossa cidade irmã, fez uma imersão para entender como envelhecer com mais qualidade de vida. Então, nós nos beneficiamos desse conhecimento, dessas boas práticas que eles têm no Japão e trazemos aqui para Curitiba. Então, esse é um exemplo de
de sucesso que a gente pode trazer para o mundo. Na América Latina, qual que é a cidade que tem mais relacionamento? Córdoba é uma delas ou não? Córdoba, não. Tucumã? Não. Não. Tem algumas cidades que se dizem cidades irmãs de Curitiba, mas que para nós não são, porque nós precisamos ter a aprovação da lei municipal. Uhum. Se eu fizer um acordo de irmandade e não passar pela Câmara de Vereadores, para nós não é válido. Entendi. Então, algumas cidades assinaram alguns acordos de irmandade que não foram aprovados no plenário da nossa Câmara Municipal. Mas, por exemplo, Assunção. Assunção é uma cidade irmã nossa. O prefeito de Assunção veio seguidas vezes para Curitiba nos últimos anos e nós levamos lá a Camerata Antiqua de Curitiba, olha que bonito, que foi fazer um grande concerto no aniversário de Assunção. Então, um exemplo de como esses acordos de irmandade podem representar no fortalecimento dos laços de Curitiba e do Brasil com um país irmão que é o Paraguai, né? Então, esse relacionamento a nível bilateral entre cidades também é utilizado como uma forma de diplomacia se nós soubermos como trabalhar isso, né? Claro, a gente trabalha muito em parceria com o Itamaraty também, mas o Itamaraty mesmo estimula e gosta que as cidades tenham esse relacionamento direto, né? Até porque o Itamaraty precisa da estrutura das cidades para poder desenvolver iniciativas de cooperação e nós estamos tendo cada vez mais experiência para fazer isso com qualidade. Mas foi uma briga, viu? Eu me lembro de 2003, quando eu fui secretário e cuidava da área internacional, começaram a distribuição do Brasil dos escritórios de representação. E aí começou o escritório de representação do EREPAR. Quando se falava de paradiplomacia, eles ficavam com o cabelo em pé. Quando se falava de fazer contato direto entre cidades e cidades, falavam que tudo tinha que passar por Brasília. Agora eu acho que mudou muito isso. Agora eu acho que existe até um incentivo por parte do Itamaraty, claro, de que as cidades e os governos subnacionais tenham suas próprias relações, sempre informando, comunicando e de acordo com a Constituição define que a política externa é de atribuição do Ministério das Relações Exteriores, não? Claro. Então, mas nesse momento a relação com o Itamaraty é boa, você participa em forma ativa dentro do processo EREPAR. Muito bem, muito boa, né? A gente conseguiu construir um relacionamento de confiança com o escritório de representação do Itamaraty no Paraná, informamos eles sobre aquilo que precisamos informar, né? Uhum. E tem muito das atividades que eles apenas acompanham, supervisionam e que acontecem por si só, porque eles precisam também dos governos subnacionais para poder levar as iniciativas para a fase de implementação. O próprio Itamaraty hoje, na minha opinião, de maneira errada, conta com uma limitação orçamentária muito grande. Sim. Então, a prefeitura muitas vezes é o braço que estende a mão para o Itamaraty para que eles possam realizar as iniciativas que eles têm interesse, né? E tudo se faz com muito diálogo, muita parceria, muita harmonia e eu, pelo menos, sempre tive um bom relacionamento com os chefes de escritório do Itamaraty aqui no Paraná, justamente porque a gente não impõe nada, a gente quer construir junto e eles entendem a importância disso. Na área acadêmica, vamos conversar um pouquinho da área acadêmica que você me disse que está participando em forma mais ativa desse desafio, não? Que é um grande desafio você formar pessoas, não? Formar talentos humanos, formar profissionais nessa área. Existe cada dia mais interesse por parte da população, dos cidadãos, desses cursos de relações internacionais, de cooperação técnica internacional, independentemente do comércio exterior puro e duro, que é comprar, vender ou transaccionar, mas mais um pouco técnico, cooperação técnica, relações internacionais, geopolítica. Como que você vê
essa área acadêmica aqui no Curitiba, que é onde você está atuando nesse momento? Eu acho que sim, está havendo cada vez mais interesse da população, dos estudantes, pela formação na perspectiva internacional. Então, a perspectiva internacional está cada vez mais presente em diversos cursos, né? Não apenas nos cursos de relações internacionais, mas em todas as áreas do conhecimento e do saber, cada vez mais presente está a necessidade de ter uma ótica internacional, né? Isso pode agregar para todas as profissões, não apenas para quem trabalha direto com relações internacionais, mas trazer o elemento internacional para o processo de ensino tem se revelado vantajoso para a própria universidade e para o aluno, né? Eu acho que está havendo uma transformação muito rápida da maneira com que as relações internacionais são levadas para o estudante. Os cursos de relações internacionais em Curitiba e no Brasil todo estão minguando, cada vez uma procura menor, mas o interesse pelas relações internacionais ele se transformou em outros cursos. Por exemplo, no curso de negócios internacionais. No curso de negócios internacionais hoje está tendo uma demanda crescente. A gente tem várias instituições aqui em Curitiba, a PUC, onde eu dou aula, a FAI tem um curso de negócios internacionais muito interessante. Positivo também agora está dando uma ênfase bastante interessante para essa área. E principalmente através da construção de cursos que tragam uma interação no setor privado, né? Então, no setor privado, a gente está tendo cada vez mais cursos que têm o enfoque internacional. Eu acho que a tendência é esse interesse continuar, porque cada vez mais o Brasil está abrindo as suas portas, abrindo suas fronteiras, porque acontece no resto do mundo. O Brasil sempre teve um problema de isolamento, principalmente a nível geográfico, né? Até pela característica geográfica do Brasil, uma costa muito grande, né? E nós não olhamos para dentro da América Latina como deveríamos. Agora as pessoas estão entendendo já que é importante a gente abrir novos mercados, saber o que está acontecendo na América Latina, não ficar focados exclusivamente na relação com os Estados Unidos ou com a Europa. E a gente está vendo aí uma ampliação do ensino internacional para fronteiras além do Brasil. Eu acho que essa é uma tendência que vai continuar. Quando você fala do setor privado, é dizer, o setor privado está cada dia mais interessado em negócios internacionais. Isso é uma realidade? É uma realidade. Por exemplo, através de estudos de política internacional ou de economia internacional. Hoje eu dei aula, por exemplo, num curso de banking na PUC. Um curso de pós-graduação voltada para o desenvolvimento de competências no setor financeiro. E eu falei ali sobre macroeconomia, sobre geopolítica, sobre política internacional, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que a geopolítica tem um papel determinante na economia do Brasil e do mundo, né? Hoje é impossível nós pensarmos em um projeto, por exemplo, de desenvolvimento de negócios, de inserção internacional de uma empresa, de Comex, que nem você falou, sem levar em conta a ordem geopolítica do mundo, né? O que está acontecendo no Oriente Médio tem um impacto diretamente aqui no preço da gasolina, por exemplo, né? Então, um conflito geopolítico no Oriente Médio pode, por exemplo, causar uma interrupção no escoamento de cargas de petróleo ali pelo Canal do Suez, e isso vai impactar diretamente nós aqui no Brasil, porque o nosso preço do combustível hoje ele é muito alinhado com o que acontece em termos de precificação no exterior. Então, as pessoas estão entendendo que estudar geopolítica é importante também para o negócio delas. Falando de geopolítica, falando de alguns temas atuais, você falou de uma das guerras que está acontecendo. A guerra da Ucrânia também tem um impacto com o tema dos fertilizantes, com o tema de diversos produtos. Muito. O Brasil é diretamente impactado por isso, né? Não apenas em termos migratórios, porque o Paraná também recebeu comunidades ucranianas que vieram para cá fugindo da guerra,
Mas, por exemplo, que nem você falou na questão dos fertilizantes, né? Hoje o Brasil integra um bloco econômico muito importante que é o Grupo BRICS, né? Então nós estamos envolvidos diretamente, por exemplo, num relacionamento direto com a China, com a Rússia, que fazem parte de um bloco econômico que hoje significa um percentual muito importante na balança comercial do Brasil, né? Então nós precisamos manter bons relacionamentos com esses atores e ao mesmo tempo exercer um papel de soberania internacional na defesa dos interesses do Brasil. A guerra da Ucrânia representa hoje a materialização de uma nova realidade na geopolítica, né? Nós tivemos as chamadas guerras por procuração, né, que aconteceram, por exemplo, na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia, onde territórios distantes eram o palco de operações e o teatro de operações do que acontecia, por exemplo, na Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria se tornou Guerra Quente no Vietnã, né? Mas hoje a gente tem que entender aquilo que está acontecendo na Ucrânia para entender a realidade da geopolítica que está caminhando com muita velocidade. Porque Ucrânia está representando também uma mudança na Europa, não? Quando a Europa entra no processo da Guerra Fria, o que se destinava em termos de orçamento para armamentos foi investido em desenvolvimento e políticas sociais e conseguiu realizar uma Europa mais justa. Mas nesse momento existe uma carreira armamentista, não? Isso é um impacto direto. E como que você vê essa carreira armamentista no mundo? Eu acho muito perigoso o que a gente está vendo em termos de corrida armamentista no resto do mundo hoje, né? A gente viu aí recentemente o Macron na França aumentando e anunciando o aumento do contingente militar. A Polônia, há poucos dias atrás, pela primeira vez, diz que vai ativamente buscar pela construção de um material bélico nuclear. E isso é muito perigoso, né? Mas isso também, além de riscos, traz também oportunidades se nós soubermos trabalhar da maneira certa, né? Veja, por exemplo, o movimento que foi feito pela Europa através de uma reunião realizada no Uruguai para a materialização do acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, né? Sim. A Europa já percebeu que eles não vão poder contar com a mesma parceria comercial que tinham com os Estados Unidos. A China está ganhando espaço muito rapidamente e eles viram que eles precisam abrir novos mercados, e o Mercosul e o Brasil e todos os países do Mercosul representam um mercado importante que eles querem capitalizar, né? Então esses acontecimentos geopolíticos que acontecem lá têm um impacto direto aqui para o produtor, para o empresário, mas também para o consumidor. Agora, em termos geopolíticos, militares, eu acompanho, não só como responsável por relações internacionais da capital do nosso estado, mas também como cidadão e como professor, com muita preocupação, né? Porque eu vejo que o mundo hoje viu uma ordem internacional se dissolver. A ordem internacional que nós tínhamos até pouco tempo atrás rapidamente se transformou em uma desordem internacional, né? As arquiteturas para garantir a segurança internacional hoje já não têm validade. O próprio Conselho de Segurança da ONU, que é o coração pulsante do sistema das Nações Unidas, hoje enfrenta sérias dificuldades e muitas vezes não representa aquilo que o mundo é, né? E isso, como oriundo também do meio acadêmico no sistema ONU, eu vejo isso com muita preocupação, porque novas instituições precisam ser criadas, algumas velhas precisam ser reformadas, né? No caso da ONU, eu me lembro uma discussão grande que tinha quando estávamos em Bruxelas, era precisamente do próprio Conselho de Segurança, não? O Conselho de Segurança não representa hoje o mundo. E a ONU foi criada para evitar uma terceira guerra mundial. Essa foi um pouco a desculpa da criação da ONU, e nós estamos
com a situação da Ucrânia, vivimos situações que pareciam ser entrando numa terceira guerra mundial. Exato, e assim, situações muito novas e diferentes. Por exemplo, aquela reunião que teve na Casa Branca entre o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos. Foi uma coisa absoluta, foi um show de TV aquilo, né? Surrealista. Foi o Big Brother da geopolítica, né? Isso a gente nunca tinha visto, né? Então, é preciso entender como chegamos aqui e o que precisamos fazer para não deteriorar, porque o mundo está mudando. Você falava de relações internacionais e do que a gente tinha aprendido na escola, não? Que muita coisa mudou. Por exemplo, a situação que Estados Unidos está realizando com a deportação de venezuelanos, por exemplo, para cárceles em El Salvador, a deportação dos próprios brasileiros, que foi feita em forma desumana, e a ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos, com a eventual compra de Groenlândia. É decir, são coisas que Beiram um absurdo, né? Beiram um absurdo, mas isso daí parece que está sendo uma realidade hoje, não? Porque todos os dias nos deportamos com uma notícia nesse sentido. E eu acho que isso fica um pouco perigoso, não? Muito perigoso, muito perigoso. E outro tema que eu acho que tem um papel fundamental nisso, Santiago, é o desenvolvimento de novas tecnologias e tecnologias de ponta em aplicação no sistema internacional. E daí você me perguntou qual a relevância, né, das relações internacionais para o setor privado. Né? Privado. Então, você veja, por exemplo, lá no Salão Oval, na Casa Branca, quem é o ministro mais forte do Donald Trump justamente é o Elon Musk. Milionário. Né, uma pessoa, provavelmente o homem mais rico de toda a história da humanidade, né, dentro da Casa Branca, tendo um papel fundamental na construção da política externa norte-americana. Então aí você vê essa sobreposição, né, de funções e até uma confusão entre setor público e setor privado, onde os interesses do setor privado estão representados diretamente na mais alta instância de poder do chamado mundo livre, que é o Salão Oval da Casa Branca. Né? As novas tecnologias, por exemplo, na época do governo Biden, possibilitaram a Ucrânia a continuar operando os seus sistemas militares através de sinais de internet que vinham lá dos satélites Starlink do Elon Musk. Né? China e Estados Unidos disputando hoje principalmente o mercado da inteligência artificial e supercomputadores e computadores quânticos. Então você vê já, na minha opinião, uma guerra híbrida acontecendo. Essa guerra não ocorre de maneira direta em confrontação com as grandes superpotências, mas uma guerra já acontecendo pela dominação da tecnologia. E eu acho que essa quem tiver a liderança na tecnologia, muito provavelmente vai ter a liderança econômica, militar, ainda que seja nas próximas gerações. Então, a China e os Estados Unidos hoje disputam diretamente não território, né, porque nem os Estados Unidos querem ampliar o território na China, nem a China quer ampliar o território nos Estados Unidos, mas disputam território no mundo digital, né, no mundo da informação, da inteligência artificial. Como que você vê a inteligência artificial dentro desse processo? Eu vejo como um fator preponderante para estabelecimento de uma nova ordem mundial. Né? Eu acho que quem dominar e souber usar melhor a tecnologia da inteligência artificial vai ter a hegemonia em praticamente todos os campos do conhecimento. A questão ali de Taiwan, por exemplo, né? Entrando também nesse tema da tecnologia da inteligência artificial, a gente viu há um mês e pouco atrás aquele aplicativo, o DeepSeek, da China, sim, que foi pela primeira vez um aplicativo de inteligência artificial, um programa de inteligência artificial criado com um chip de baixo custo. Então, para a China desenvolver uma inteligência artificial que custou $5 milhões, para os Estados Unidos custou
centenas de milhões de dólares, né? Então isso veja a vantagem que isso traz para a China, tendo mais acesso aos semicondutores produzidos em Taiwan, eles vão ter uma vantagem tecnológica, e isso vai, no final das contas, reverter em maior poder econômico para a China, né? Esse que é o grande ponto de disputa hoje da China e dos Estados Unidos. Tem uma situação com a Ucrânia que o pessoal ainda não analisou, a meu critério, em forma muito exaustiva, que é o que eles chamam de terras raras. Ah, sim. O que são as terras raras? Bom, terras raras, o Trump sabe dizer muito bem, né? O que são e aonde estão. Mas por que tanto interesse pelas terras raras? Porque nessas terras raras encontram-se minerais e recursos naturais fundamentais para o desenvolvimento de equipamentos tecnológicos, seja ele de telefones celulares, computadores quânticos, que são minerais que são principalmente encontrados naquela região do mundo, na região da Ucrânia, né? Então, a construção de um acordo de cessar-fogo pelo Trump entre Rússia e Ucrânia, principalmente teve como ponto principal a negociação com a Ucrânia para a exploração dessas terras raras que estão ali. O Brasil também tem terras raras. Tem. Eu não conheço quais são, mas seguramente deve ter uma grande quantidade de terras raras. Mas aqui não se fala muito disso. Nós temos alguns minerais hoje que são muito importantes para a produção de equipamentos tecnológicos. O nióbio, por exemplo, né? O nióbio serve para? Nióbio serve para placas. Para telefones celulares. Para telefones celulares. E nós temos aqui também, na minha opinião, talvez aquilo que vai ser o mais importante recurso e fator determinante para disputas geopolíticas em termos de exploração de recursos naturais, que é a água, né? É o tema do futuro, viu, Santiago? Eu acho que cada vez mais a construção de uma política de preservação da água como elemento da estratégia de soberania nacional vai ter que ser construída pelo Brasil, e nós aqui no Paraná temos uma grande vantagem nisso, porque estamos acima de um grande reservatório de água. Aquífero Guarani. O aquífero Guarani. Nós estamos em cima do aquífero Guarani. Eu me lembro quando eu vim no Brasil, quem me inspirou a vir no Brasil foi um professor chamado Caubet, da Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. E ele estudava a geopolítica a partir da Bacia do Prata. E ele me ensinou e me estimulou a eu ser aluno convênio com a Universidade de São Paulo. Uhum. E ele sempre falava que a água, estou falando isso em 1980 e lá, alguma coisa, que a água ia ser, a guerra do mundo ia ser pela água. E Paraná é um privilégio, porque ela está em cima de, não sei se é 60% do território está em cima do aquífero Guarani. Fora da quantidade de rios que tem, por quase todo o território, 199 mil quilômetros que tem o Estado. Me conta um pouquinho o que você acha dessa situação dos Estados Unidos, às vezes querer, não mandar, mas assim, de tomar umas posições um tanto intrusivas em relação ao assunto da Palestina. O povo palestino tinha um território demarcado em 1945, que foi diminuindo com o tempo de forma muito considerável. E hoje em dia estamos vendo que cada dia o território fica menor, até chegou a ser, eu acho que foi uma piada, não, de querer fazer aquilo que Trump queria fazer, um balneário na Palestina. Isso não podia ser uma coisa verdadeira. Eu acho que ele não estava bem de saúde quando ele fez aquilo, porque nenhuma pessoa de sana consciência ia aceitar que o território da Palestina fosse um resort. Mas o Brasil apoia a Palestina. O Brasil é um dos poucos países que compra briga com Israel e apoia a Palestina. Como você vê essa guerra? Ou eu não chamo de guerra, eu acho de genocídio que está acontecendo naqueles territórios. Qual é a tua visão disso?
Muito triste, né? Muito triste aquilo que a gente vê acontecendo na Palestina, no Oriente Médio em geral, né? A gente tem outros países onde tem um cenário de conflito bastante dramático. Iêmen, por exemplo, né? É um local onde hoje a gente tem uma situação de guerra civil muito forte, a própria Síria, né? E isso, infelizmente, tem deteriorado-se nos últimos anos, justamente porque a gente não tem hoje um sistema de garantia não só de direitos humanos ou direitos básicos do ser humano, mas um sistema de segurança internacional robusto, né? Basicamente, nós estamos vivendo hoje aquilo que é a lei do mais forte e a lei da selva no sistema internacional, né? Ganha quem tem o porrete mais forte e mais alto e grande, entendeu? Quem bater mais forte na mesa acaba impondo a sua vontade pela força. Eu acompanho e sou muito próximo da comunidade muçulmana aqui de Curitiba também, tenho um excelente relacionamento com os sheiks da nossa mesquita. Sempre que posso, converso com eles e tento, da maneira que posso, ajudar, reforçando para eles que, enfim, Curitiba está de braços abertos para o povo palestino, queremos uma solução pacífica, assim como estamos abertos também à população de Israel que busca uma solução pacífica também. Nós queremos uma solução pacífica e Curitiba já provou que isso é possível de certa forma. Hoje aqui em Curitiba convivem com certa harmonia segmentos e forças ideológicas e religiosas completamente antagônicas, né? Algum tempo atrás nós realizamos ali no Bosque do Papa um encontro interreligioso pela paz. E depois fizemos na própria Mesquita de Curitiba um evento também liderado pelo prefeito Rafael Greca, que promoveu um encontro entre o sheik da mesquita e o rabino da sinagoga. Olha que interessante. E Curitiba é essa terra de todos os agentes, esse palco que nós gostaríamos de ver transportado para o Oriente Médio, para o resto do mundo, um espaço onde haja o respeito à vida, o respeito ao ser humano. E quanto a essa possibilidade colocada pelo Trump de transformar a faixa de Gaza em um balneário, eu acho absolutamente fora da realidade, né? Algo que não só representa um risco para a estabilidade e da segurança na região, como uma proposta completamente inapropriada e desconectada com o mundo real. Você estava falando, infelizmente, as boas entrevistas passam rápido. Você estava falando de dos maiores capitais que o Brasil tem, que é a palavra paz. Eu acho que se tem alguma coisa nesse país que tem que ser destacada, é que é uma terra de paz. Existem conflitos sociais, situações sociais complexas, mas tanto Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, nós não temos conflitos entre nós. Nós somos território de paz. Isso daí é uma grande virtude e um grande capital que o Mercosul tem a mostrar para o mundo. Obviamente que isso também tem impacto nos negócios internacionais, não é verdade? Claro, com certeza. Um território pacífico como o Brasil é um território onde o comércio internacional, o fluxo do capital pode se manifestar de uma maneira mais livre e segura, né? Hoje os investidores procuram estabilidade, né? E hoje o que a gente menos está vendo no mundo é estabilidade, né? Então, os investidores e aqueles que operam através dos negócios internacionais querem ter previsibilidade e planejamento seguro de longo prazo para suas operações comerciais. E um território de paz proporciona isso, né? Por isso que, enquanto poucos faturam com a guerra, muitos faturariam com a paz e iriam se beneficiar desse processo. Deixo à disposição de você os últimos 3 minutinhos para algumas considerações que você queira fazer ou queira comentar nesse programa, e eu queria te agradecer de novo a tua participação.
Mas deixo à disposição de você as últimas considerações, Rodolfo. Bom, quero agradecer de novo, Santiago, o teu convite. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse tema tão importante que é o papel do Brasil, o papel de Curitiba no mundo, né? Nós hoje estamos passando por um processo de cada vez mais integração da nossa cidade com o resto do mundo. E o teu programa ajuda a gente a fazer isso, ajuda a levar para a população como é importante a gente pensar em termos internacionais, né? Então, o teu papel aqui, não só como amigo meu e eu tenho muito orgulho da amizade que tenho com você. Obrigado. E admiração pela tua trajetória, pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria. Eu tenho ainda um carinho muito grande pelo teu pai, seu saudoso pai. Você sabe disso, não? Sei. Com ele tivemos caminhadas em comum, barzinhos em comum também. E ele era uma pessoa com um coração muito, muito grande. Ele nos ajudou muito durante muitos momentos, nos iluminou. E ele foi responsável pela eleição de um ex-governador em 2 oportunidades que eu participei do lado dele. E a partir daí que eu te conheci uma vez que você estava na Europa. Você estava na Europa, não sei o que você estava fazendo de tantas dessas coisas que você comentou agora, mas a gente manteve uma conversação à distância. Eu estava na Secretaria da Indústria e Comércio e Assuntos do Mercosul, e eu acho que você devia estar nessa área de integração regional naquela época. E aí foi que a gente começou os nossos primeiros contatos. E também queria te agradecer essas missões que estão vindo aqui, a receptividade que vocês estão tendo com a secretaria que você está coordenando. E fiquei muito feliz de escutar você e de saber que o atual prefeito continua numa linha de internacionalização, numa linha de trabalho no sentido enfim, de poder dar continuidade ao trabalho que fez. Eu falo da Margarida, mas eu acho que a Margarida teve muita influência nessa área internacional. E eu queria, então, eu te interrompi, mas de deixar nas últimas palavras para a gente poder encerrar o programa. É isso, obrigado a você de novo pela oportunidade e fico à disposição. Queremos sim cada vez mais receber essas comitivas internacionais que vêm para Curitiba. É importante para nós, é importante para a cidade. Essa é a nossa função, nosso papel. E eu espero, enquanto eu estiver encarregado das relações internacionais, né, nós não somos, né? Enquanto eu estiver, espero poder contar com a tua parceria para poder ajudar na internacionalização de Curitiba. Hoje teve uma delegação da Argentina, você falou? Teve a delegação. Lembra de onde era, não? Sim, teve, por exemplo, estava o prefeito de Tigre. Olha ali. Sim, prefeito de Almirante Brown. Olha aí. Mais uns 4, 5 prefeitos também ali da região. Prefeito de uma cidade chamada Londres, na Argentina. Bom, essa eu não conhecia. Se veja como o mundo é um ovo, né? Cidade chamada Londres. E eles ficam aqui até quando? Eles ficam aqui até domingo. Vão estar aqui, foram no IPUC hoje, Secretaria de Defesa, tem mais algumas agendas amanhã, estiveram com o prefeito hoje também. E para nós é importante ter essa parceria com a Argentina. É muito importante, a Argentina é nosso país irmão, talvez o país umbilicalmente mais conectado com o Brasil, né? E a gente precisa estabelecer esses vínculos e nos aproximar cada vez mais, né? E espero que isso possa seguir acontecendo, acredito nisso, tenho muita fé nas relações internacionais, no processo de internacionalização, acho que é um caminho sem volta, né? A humanidade não vai mais estar desconectada do que acontece em outros países. Cada vez mais a gente vai ter uma visão internacional, e quem quiser caminhar comigo juntos nessa jornada, tenho certeza que vão ser anos muito interessantes e profícuos, porque
internacionalizar é preciso. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua pujança, pelos teus triunfos, pelos teus logros e muito sucesso nos próximos 4 anos de trabalho lá na prefeitura. Obrigado, Santiago. Quero agradecer a todos aqui da Rádio Paraná, do programa Paraná Internacional, pelo convite. Fico contente e honrado com a possibilidade de falar um pouquinho aqui sobre minha trajetória e sobre a cidade de Curitiba. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a nossos ouvintes a possibilidade de chegar dentro de suas casas, de seus automóveis, tanto aqui no Brasil como no exterior, e ficamos para a próxima quinta-feira, jueves, de 19 a 20 horas, diretamente da República de Curitiba, Paraná, Brasil.